Emílio era um jovem de 26 anos que trabalhava num escritório na pacata Vila de Óbidos, no centro de Portugal. Com o casamento do seu irmão mais velho a aproximar-se, precisava urgentemente de um fato à medida. Os vizinhos falavam maravilhas de Dona Carmo, uma costureira muito conhecida na aldeia por ser a melhor a criar fatos impecáveis. Quando Emílio entrou na pequena loja no rés do chão da casa de Dona Carmo, foi recebido por uma mulher de 45 anos, elegante e cuidada. Vestia um vestido vermelho justo que realçava suas curvas suaves, combinado com sapatos de salto médio e um colar delicado de pérolas que brilhava à luz suave da loja. O cabelo castanho escuro estava preso num coque elegante, e um leve perfume de jasmim envolvia o ambiente. Bem-vindo, meu querido. O que quer mandar fazer? Perguntou Dona Carmo com um sorriso acolhedor que iluminava o seu rosto. Um fato, para o casamento do meu irmão, respondeu Emílio, um pouco tímido. Ela chamou para dentro da loja, onde as prateleiras estavam abarrotadas de tecidos coloridos e a máquina de costura zumbia suavemente ao fundo. És novo por aqui? Perguntou ela, enquanto pegava na fita métrica com a destreza de quem já tinha 20 anos de experiência. Sim, é a primeira vez que venho, confirmou Emílio, jamais à vontade. Não te preocupes, sou especialista nisto. Vamos tirar as tuas medidas, sim? Tira o casaco, por favor. Emílio hesitou um pouco, mas retirou o casaco. Dona Carmo aproximou-se para medir o peito, ficando um pouco mais perto do que o habitual. O seu perfume delicado mexeu com os sentidos de Emílio. Tens um corpo muito bem definido. Fazes desporto? Perguntou ela, com um olhar divertido. Às vezes, respondeu ele, corando um pouco. Ao medir a cintura, as mãos de Dona Carmo tocaram suavemente a pele de Emílio, provocando uma sensação estranha. Estás casado? Perguntou, olhando nos olhos. Não, disse ele, surpreendido. Ainda solteiro aos 26? Que estranho! Riu ela, abanando a cabeça. Quando chegou à altura de medir as pernas, Dona Carmo pediu-lhe para ir ao provador e tirar as calças. Não te envergonhes, sou costureira, estou habituada, disse ela, piscando o olho. Emílio ficou apenas de boxers, sentindo o olhar atento de Dona Carmo enquanto ela passava a fita métrica pela perna dele, demorando-se um pouco mais do que o necessário. Preciso medir o interior da perna também, disse ela, encostando a mão de propósito um pouco mais abaixo, perto da coxa. Emílio estremeceu, tentando manter a calma. Relaxa, é só o trabalho, murmurou ela, com um sorriso provocador. Os olhos de Dona Carmo ficaram fixos nos de Emílio, e de repente disse: És muito bonito, sabes? Ele ficou sem palavras. Obrigado, respondeu baixinho. Não tens namorada? Perguntou com curiosidade. Não, admitiu ele. Se eu tivesse a tua idade, começou a dizer, mas não terminou a frase. Depois de terminar as medidas, Emílio vestiu-se enquanto Dona Carmo observava com um misto de ternura e desejo. Quando ficará pronto? Perguntou ele. Daqui a uma semana, mas terás de vir experimentar algumas vezes, explicou ela. Amanhã podes vir para a primeira prova. Ele estranhou a rapidez, mas aceitou. No dia seguinte, Emílio voltou à loja. Dona Carmo estava ainda mais elegante, com uma blusa de seda preta que deixava entrever os ombros delicados e uma saia lápis que realçava sua silhueta. O cabelo solto caía-lhe sobre as costas, e o batom vermelho dava um toque de sedução ao seu sorriso. Olá, querido. Saudou, enquanto acendia um rádio antigo que tocava fado suave. Ela mostrou-lhe a calça já quase pronta. Veste esta, por favor. A calça ficou um pouco larga, e Dona Carmo começou a ajustá-la, circulando Emílio com agulhas nas mãos, tocando-lhe as pernas com uma familiaridade desconcertante. Tens os músculos muito tensos. Estás nervoso? Perguntou ela com um sorriso malicioso. Um pouco, reconheceu ele. Eu posso ajudar-te a relaxar, disse Dona Carmo, aproximando-se. Enquanto costurava, a mão dela acariciou-lhe a coxa de propósito, fazendo Emílio corar profundamente. Não percebo como ainda está solteiro, confidenciou. Talvez ainda não tenha encontrado a pessoa certa, respondeu ele, olhando-a de um modo diferente. Gostas de mulheres mais velhas? Perguntou ela, ousada. Emílio ficou surpreendido. Como assim? Perguntou. As mulheres experientes cuidam melhor dos jovens, explicou ela, sem desviar o olhar. Não sei, disse ele, incerto. Já estiveste com uma mulher mais velha? Insistiu Dona Carmo. Ele encolheu os ombros, envergonhado. Não, disse. Estás a perder muito. Sorriu ela, terminando o ajuste. Antes de sair, Dona Carmo disse: Amanhã à noite podes vir para a última prova? Durante o dia tenho muitos clientes. Emílio sentiu a mão dela no ombro ao despedir-se. Espero por ti, disse num tom suave. No caminho para casa, as palavras de Dona Carmo ecoavam na sua cabeça. Ela despertava-lhe emoções que nunca tinha sentido. A espera pelo próximo encontro tornou-se um misto de ansiedade e curiosidade. Na noite seguinte, Emílio voltou à loja. Dona Carmo estava deslumbrante, com um vestido azul escuro de seda que lhe moldava o corpo com elegância e um colar de ouro que reluzia sob a luz tênue.
O cabelo estava solto, caindo em ondas suaves pelos ombros, e o batom escarlate destacava os seus lábios carnudos. Olá, belo rapaz, saudou, abrindo a porta com um sorriso encantador. Um fado suave tocava ao fundo, criando uma atmosfera íntima. Experimenta o fato. Pediu ela. Quando Emílio vestiu o fato, ele assentava-lhe perfeitamente. Está perfeito. Exclamou ele. Só um agradecimento? Perguntou Dona Carmo, aproximando-se lentamente. O que queres dizer? Perguntou ele, intrigado. Dei muito de mim para isto, respondeu ela, aproximando-se ainda mais. O que queres? Perguntou ele, tentando conter a respiração. Um abraço, talvez? Disse ela com um olhar inocente. Emílio hesitou, mas cedeu. Dona Carmo envolveu num abraço apertado, o corpo dela colado ao dele, o perfume de jasmim a envolver-lhes os sentidos. Cheiras maravilhosamente, sussurrou ao ouvido dele. O abraço prolongou-se. De repente, Dona Carmo tocou-lhe o rosto com as mãos macias. Apaixonei-me por ti, confessou com uma coragem inesperada. Emílio ficou chocado. Mas tu és casada. Exclamou. Isso não importa, respondeu ela. É errado, disse ele, recuando. Por quê? Perguntou ela. Eu sou infeliz, tu estás sozinho. Podemos ser felizes juntos. Ela aproximou-se, as mãos a percorrer o peito dele. Não me rejeites, implorou. És muito bonito, e eu sou uma mulher bonita. Por que não? Emílio estava dividido. A beleza e a experiência de Dona Carmo fascinavam-no. O meu marido viaja muito, não percebe nada, confidenciou ela, sorrindo sugestivamente. Ela aproximou-se dos seus lábios. Não queres tocar em mim? Sussurrou. Ele sentiu-se perdido. Quero, mas... murmurou. Ela colou os lábios aos dele num beijo longo e profundo, cheio de desejo e promessa. Dona Carmo levou-o para um sofá. Esta noite somos só nós, disse. E naquela noite, deram o primeiro passo numa paixão proibida. No dia seguinte, Emílio sentia-se cheio de dúvidas e arrependimento. Enquanto Dona Carmo estava radiante. A noite foi maravilhosa, disse ela. Mas isto não pode acontecer de novo, respondeu ele. Por quê? Também gostei, insistiu ela. Mas tu és casada, repetiu ele. Eu amo-te, e tu também me amas. Foi mentira tudo? Perguntou ela. Emílio não podia negar que a noite tinha sido especial. E quando teu marido voltar? Perguntou ele preocupado. Ele é rude e não percebe nada, explicou ela. Tu és diferente, gentil e jovem. Ela segurou a mão dele, quase suplicando. Não me deixes. Amo-te muito. Emílio estava confuso, mas sentia o amor dela. Preciso de pensar, disse. Não penses demais. Faz o que o teu coração mandar, respondeu ela sorrindo. Ao sair, Dona Carmo disse. Espero por ti amanhã. Emílio voltou para casa com a cabeça cheia de pensamentos. Sentia-se emocionalmente ligado, mas a situação era complicada. Não voltou à loja durante 2 dias, mas no terceiro foi surpreendido por uma chamada de Dona Carmo. Onde estás? Sinto a tua falta, disse ela. Dona Carmo, isto não pode continuar assim, respondeu ele. Por que não? Fui má contigo? Perguntou ela, com a voz embargada. Não, mas é errado, insistiu ele. És muito importante para mim, disse ela, quase a chorar. Por favor, vem ver-me, pediu ela. Emílio não resistiu e foi à loja à noite. Senti tanto a tua falta, disse ela, abraçando. Eu também, confessou ele. Então por que não vens mais cedo? Tenho medo, admitiu. Medo de quê? Perguntou ela. De me apaixonar por ti, e não ser possível, disse ele. Posso divorciar-me, revelou ela, surpreendendo. Estás a falar a sério? Perguntou ele. Sim, estou muito séria. Estou num casamento infeliz há 20 anos. Tu fizeste-me lembrar o que é a vida, disse ele, admirado. Grandes amores pedem grandes sacrifícios, afirmou ela. Tu amas-me? Amo, mas... hesitou ele. Então vamos ficar juntos, decidiu ela. Naquela noite, entregaram-se novamente, mas com uma intensidade maior. Dona Carmo estava verdadeiramente apaixonada, e isso transparecia em cada gesto. O meu marido volta amanhã, disse ela de madrugada. Vamos aproveitar esta noite. Então, disse Emílio, depois vou contar-lhe tudo, afirmou ela decidida. Emílio ficou aterrorizado. Tudo estava a acontecer muito depressa. Mas os espectadores, meus queridos, verão que Emílio percebeu que Dona Carmo não estava em equilíbrio emocional e começou a aproveitar a situação apenas para seu conforto. Passaram 2 anos assim, com encontros regulares e uma tensão constante, até que Emílio desapareceu sem deixar rasto. Será que ele fez a escolha certa? O mistério está lançado. Quem será o verdadeiro protagonista desta história? O amor, a ilusão ou a sobrevivência? Fique atento para o próximo capítulo desta paixão portuguesa que promete desvendar segredos ainda mais profundos. Nas primeiras horas de uma manhã cinzenta em Mafra, Emílio acordou sentindo o peso da indecisão apertar-lhe o peito. O fato impecável que encomendara a Dona Carmo repousava no armário, perfeito mas vazio, como o espaço que ela deixava na sua mente. Vestia uma camisa branca simples e umas calças de ganga gastas, e o seu olhar vagueava pela janela da pequena casa onde morava sozinho, refletindo sobre o turbilhão que a sua vida tinha tornado. Decidiu que precisava de um escape.
Pegou numa pequena mochila, calçou umas sapatilhas confortáveis e saiu pelas ruas estreitas da vila, onde o cheiro a pão fresco e a maresia matinal lhe acalmava os sentidos. Passou pelo mercado, onde a senhora Rosa, a vendedora de frutas, o cumprimentou com um sorriso maroto. Então, Emílio, a fugir dos dramas da costureira? Quem diria que um fato podia causar tanto barulho? Ele riu-se, um som curto e nervoso, mas continuou seu caminho até o parque, onde crianças brincavam e os velhos jogavam as cartas. Enquanto caminhava, o seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Dona Carmo, asterisco hoje à noite. Preciso de falar contigo. É importante. Não faltes, asterisco. O coração de Emílio acelerou. O que poderia ser tão urgente? Ele ponderou responder, mas decidiu deixar para mais tarde. Precisava de tempo para organizar as ideias. Ao entardecer, a loja de Dona Carmo estava mergulhada numa luz quente e acolhedora. Ela esperava-o, vestida com um conjunto de blusa de seda creme e saia rodada que lhe dava um ar de delicadeza quase etérea. Os seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de ansiedade e determinação. Obrigada por vires, disse ela, com a voz firme mas suave. Emílio sentiu um nó na garganta. Então, o que é tão importante? Perguntou, tentando parecer calmo. Dona Carmo deu um passo à frente, aproximando-se dele. O perfume a jasmim que usava enchia a pequena sala, e ela tocou-lhe ligeiramente no braço. Tenho algo para te mostrar, disse, puxando uma caixa pequena e antiga de uma prateleira. Ela abriu a caixa com cuidado, revelando um conjunto de cartas envelhecidas e fotografias a preto e branco. Emílio reconheceu a sua avó numa delas, jovem e sorridente ao lado de um homem que ele nunca tinha visto. Estas são cartas do meu avô, explicou Dona Carmo. Ele desapareceu misteriosamente há muitos anos, e a minha família nunca soube o que lhe aconteceu. Mas estas cartas indicam que ele esteve em Óbidos, aqui perto, poucos dias antes de sumir. Emílio folheou as cartas, sentindo uma estranha conexão com aquela história. Por que mostrar-me isto? Perguntou. Porque acho que há mais nesta história do que parece, respondeu ela, com um brilho enigmático nos olhos. E por que tu, Emílio, tens vindo até mim não só pelo fato, mas por algo que ainda não compreendemos. Um silêncio profundo encheu a sala. Emílio sentiu o pulso acelerar, não apenas pela proximidade de Dona Carmo, mas pelo peso do mistério que começava a envolver as suas vidas. Achas que isto tem alguma coisa a ver comigo? Perguntou, quase em sussurro. Talvez, murmurou ela, sorrindo com um misto de segredo e promessa. Nesse momento, a campainha tocou. Ambos olharam para a porta, que lentamente se abriu, revelando uma figura inesperada. Uma mulher jovem, de cabelo louro e olhos verdes, vestida com um casaco de lã e botas elegantes. Perdão pelo atraso, disse a visitante, com um sorriso enigmático. Sou a Inês, uma amiga da família. E acho que temos muito para conversar. O olhar de Dona Carmo endureceu ligeiramente, enquanto Emílio sentia o coração bater mais forte ainda. O mistério acabava de ganhar uma nova personagem, e a história estava longe de terminar. Nas ruas estreitas de Óbidos, a noite caía lentamente, pintando o céu com tons de púrpura e laranja. Emílio sentia o peso da decisão apertar-lhe o peito enquanto caminhava em direção à pequena pastelaria onde Dona Carmo, Inês e ele tinham combinado encontrar-se. O aroma doce dos pastéis de nata misturava-se com o cheiro fresco do mar que chegava do Atlântico, criando um ambiente quase mágico, mas a tensão era palpável. Ao entrar, encontrou Dona Carmo sentada numa mesa no canto, vestindo uma blusa de renda preta que realçava delicadamente os seus ombros e um colar de pedras vermelhas que brilhava sob a luz tênue. O seu olhar era firme, mas havia um traço de vulnerabilidade. Ao seu lado, Inês parecia mais descontraída, com um casaco de malha cinzenta e jeans justos, o cabelo louro solto a cair-lhe sobre os ombros. Os olhos verdes brilhavam de curiosidade e uma ponta de desafio. Obrigada por terem vindo, começou Dona Carmo, a sua voz quase um sussurro. Precisamos de falar sobre o passado que nos liga, e sobre o futuro que pode estar em risco. Emílio sentou-se, tentando disfarçar o nervosismo. Inês olhou para ele com um sorriso enigmático. Sabes, Emílio, a tua família tem segredos que nem imaginas, disse ela, brincando com uma chávena de café. E não estou a falar só do fato que mandaste fazer. Emílio arqueou uma sobrancelha, intrigado. Do que estão a falar? Perguntou, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. Dona Carmo respirou fundo e continuou. As cartas do meu avô mencionam um pacto antigo entre as nossas famílias. Um segredo que, se revelado, pode mudar tudo. Isso soa filme de terror português, brincou Inês, tentando aliviar a tensão. Mas, às vezes, a realidade é mais estranha do que a ficção. Emílio olhou para as duas mulheres, sentindo-se preso num enredo que ele não compreendia completamente. Dona Carmo aproximou-se dele, a mão a roçar a sua de forma quase imperceptível. Confia em mim, Emílio.
Precisas de saber a verdade, não só sobre as nossas famílias, mas também sobre nós. Inês levantou-se e dirigiu-se à porta, olhando por cima do ombro. Amanhã, às 10 da manhã, vamos ao arquivo municipal. Lá está tudo o que precisas de ver. Assim que a porta se fechou atrás dela, um silêncio carregado instalou-se na mesa. Dona Carmo fitou Emílio com intensidade. Estás preparado para isto? Perguntou. Não sei, confessou ele. Mas acho que não tem escolha. Enquanto saíam da pastelaria, Emílio sentiu o olhar de Dona Carmo fixo nele, uma mistura de desejo e determinação que o deixava confuso. As ruas de Óbidos pareciam agora esconder muito mais do que a sua beleza medieval. No final da noite, Emílio regressou à casa, mas não conseguiu dormir. O mistério das cartas, a presença enigmática de Inês e a paixão proibida com Dona Carmo confundiam-lhe a mente. No silêncio do seu quarto, o telefone vibrou com uma mensagem inesperada. Cuidado com quem confias. Nem tudo é o que parece. Emílio olhou para o ecrã com os olhos arregalados, o coração a disparar. Quem teria enviado aquela mensagem? E que segredos ainda estavam por revelar? A história estava longe de ter um final. A verdade, como as pedras antigas de Óbidos, estava enterrada, e Emílio estava prestes a descobrir que algumas pedras, uma vez mexidas, podem abrir abismos. O próximo capítulo prometia ser ainda mais intenso. Numa manhã enevoada em Torres Vedras, Emílio levantou-se com o peso da mensagem misteriosa a martelar na cabeça. O dia prometia ser longo, mas a curiosidade e a apreensão impulsionavam-no a ir ao encontro de Dona Carmo e Inês no arquivo municipal, um edifício antigo repleto de documentos empoeirados e histórias esquecidas. Ao chegar, encontrou as duas mulheres já à sua espera. Dona Carmo vestia uma camisa branca de linho, com as mangas arregaçadas, revelando pulseiras finas que cintilavam ao sol filtrado pelas janelas. Inês estava de jeans claros e blusa azul, com lenço colorido que lhe dava um ar descontraído, mas os olhos verdes mantinham a intensidade de quem guarda segredos. Pronto para mergulhar no passado? Perguntou Inês, sorrindo com um toque de ironia. Emílio assentiu, sentindo o frio do mármore sob os pés e o cheiro a papel velho a invadir o espaço. Durante horas, vasculharam registros, jornais antigos e cartas amareladas. A cada página, descobriam ligações inesperadas entre as famílias, rivalidades veladas e uma antiga herança que parecia ter sido enterrada para evitar conflitos. Olha isto, exclamou Dona Carmo, mostrando uma carta assinada por um antepassado de Emílio, onde se mencionava um pacto secreto para proteger um valioso tesouro escondido na região. Emílio olhou para a carta, sentindo uma mistura de incredulidade e fascínio. Um tesouro? Perguntou, meio incrédulo. Sim, mas não é ouro nem joias, explicou Inês. É algo que pode mudar o destino das nossas famílias. Enquanto folheavam mais documentos, Emílio não conseguiu evitar reparar no modo como Dona Carmo olhava, com um brilho nos olhos que misturava paixão e mistério. Ela segurava uma pequena chave dourada, que parecia pertencer a uma caixa antiga. Esta chave é a nossa ligação, disse ela baixinho, aproximando-se dele. E esta noite, precisamos conversar, sem segredos. Emílio sentiu o coração acelerar. A tensão entre eles era palpável, mas o que mais o inquietava era o mistério que agora parecia crescer a cada instante. Antes de se despedirem, Inês lançou-lhe um olhar enigmático. Cuidado com as sombras do passado, Emílio. Nem tudo que reluz é ouro. Quando Emílio ficou sozinho, caminhou pela praça central de Torres Vedras, onde as luzes dos candeeiros começavam a acender-se, lançando sombras dançantes pelas pedras antigas. Sentiu que a sua vida estava prestes a mudar para sempre, mas a pergunta que não o deixava em paz era: estaria ele pronto para enfrentar o que ia descobrir? E, enquanto o vento frio soprava entre as ruas estreitas, uma figura encapuzada observava-o à distância, guardando um segredo que poderia virar tudo do avesso. A próxima noite prometia revelar mais do que fatos e paixões proibidas. Era o início de uma caça ao tesouro, e ao coração. O crepúsculo envolvia a aldeia de Colares com uma névoa fina que tornava as ruas de pedra ainda mais misteriosas. Emílio atravessava lentamente a praça central, o coração batendo com uma mistura de excitação e nervosismo. A chave dourada que Dona Carmo lhe entregará brilhava na palma da mão, um símbolo silencioso de segredos antigos e promessas não ditas. Dona Carmo esperava-o na porta da sua loja, vestida com um vestido verde escuro de seda que lhe moldava a silhueta com elegância, e uns sapatos de salto baixo que a faziam parecer ainda mais imponente. O seu cabelo castanho solto caía em ondas suaves, e um colar de âmbar destacava-se contra a pele clara do seu pescoço. Estás pronto para o que vais descobrir? Perguntou ela, a voz doce mas firme. Emílio engoliu em seco, sentindo o toque suave da mão dela no seu braço. Não sei, mas não posso voltar atrás agora. Ela sorriu, um sorriso que misturava ternura e desafio. Dentro da loja, o ambiente estava cheio do aroma lavanda e a madeira antiga. Dona Carmo abriu uma caixa de madeira escura, onde repousava um velho diário com a capa em couro gasto. Entregou-o a Emílio. Este diário pertenceu ao meu avô,
explicou. Ele escreveu tudo sobre o pacto e o segredo que a nossa família guardou por gerações. Emílio folheou as páginas amareladas, lendo com atenção as palavras escritas à mão, enquanto Dona Carmo observava intensamente. Sabes, disse ela baixinho, aproximando-se. A vida é como este diário. Cheia de capítulos por descobrir, alguns doces, outros amargos. Emílio sentiu a proximidade dela, o calor do seu corpo quase a envolver o seu. O vestido verde de Dona Carmo destacava a curva suave dos seus quadris, e o brilho dos seus olhos fazia-o esquecer, por momentos, o mistério que os rodeava. Não podes fugir do que sentes, murmurou ela, tocando-lhe o rosto com delicadeza. Emílio hesitou, mas cedeu ao impulso, aproximando-se para um beijo suave, carregado de promessas e desejos contidos. Quando se afastaram, um ruído súbito na porta chamou a atenção de ambos. A figura encapuzada que Emílio vira antes estava ali, parada na penumbra, observando-os em silêncio. Quem é você? Perguntou Emílio, tentando manter a voz firme. A figura não respondeu, mas deixou cair o envelope no chão antes de desaparecer novamente na noite. Dona Carmo apanhou o envelope com mãos trêmulas e abriu. Dentro, um mapa antigo com marcas enigmáticas e uma nota curta. Nem tudo é o que parece. Confia, mas protege o teu coração. O olhar de Dona Carmo cruzou-se com o de Emílio, carregado de significado. Parece que a aventura apenas começou, disse ela, com um sorriso misterioso. E enquanto a noite envolvia colares, o destino de Emílio e Dona Carmo entrelaçava-se cada vez mais, numa teia de segredos, paixões e perigos que nem o tempo ousava desvendar.